Sexta-feira, 14 de maio de 2021. Bom dia para você ligado aqui no instantenews.1 para mais um papo com Marcelo Cardoso. Tudo bem, Marcelo? Bom dia, Marcelo Campos. Tudo bem, tranquilo. Dois assuntos aí que vão render panos para manga. No Dose Dupla de hoje nós vamos analisar dois temas, a idolatria ao crime e a legalização da maconha. Pois é. São dois assuntos que têm até uma relação entre si, né? A partir do momento que maconha no Brasil, pelo menos por enquanto, ainda é crime. Consumir, traficar, enfim. Vamos lá. Começando, Dose Dupla. Depois da bem-sucedida operação policial na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que teve um saldo de 28 criminosos mortos e, infelizmente, também um policial civil abatido, a esquerda protestou, os policiais defenderam a ação, a popularidade do governador subiu, o STF ficou mordido e o ministro Edson Fachin, após receber um vídeo de supostos policiais cariocas exterminando um suposto morador da comunidade do Jacarezinho, afirmou que havia fortes indícios de execução na ação feita pela polícia e resolveu levar ao plenário do STF a discussão sobre a redução da letalidade policial. Veja que coisa. Só que o vídeo enviado pelo Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, ligado à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro ao ministro Fachin, era falso, acredite se quiser. Ou para usar o termo da moda, né, Marcelo, era fake. Se tratava de uma execução policial ocorrida em fevereiro, no Rio Grande do Sul. O grupo que enviou o vídeo teve que pedir ao ministro para desconsiderá-lo, né? Agora, Marcelo, você veja que jogo sujo foi protagonizado aí por esse núcleo de assessoria jurídica universitária popular da maior universidade pública do país. Isso é uma vergonha. E o que me espanta é que o ministro, baseado numa fake news, ele agiu de modo atabalhoado e inconsequente e tomou providências contra os policiais, né? E, por tabela, contra o governo do estado do Rio de Janeiro. Sim. O que você me diz de mais essa bizarrice, hein? É preciso que aconteça alguma coisa com esse pessoal que enviou o vídeo ao ministro, concorda? Pois é, isso é mais do que um vexame, isso é um crime dentro do espírito até do próprio inquérito das fake news que o STF mantém aberto, apesar de ser inconstitucional, e olha que o STF é o guardião da Constituição, o inquérito é ilegal, é todo errado. Agora, você imagine se fosse alguém ligado ao presidente Bolsonaro que tivesse mandado esse vídeo. Aí tudo estaria explodindo, haveria conotação de que isso era crime e tudo mais. Você vê, a UFRJ ela vive um mau momento, até nisso. Quer dizer, a Faculdade de Direito da UFRJ, muito conceituada, de repente me dá uma dessa, porque eles estão assinando embaixo. E talvez não seja à toa que a universidade está vendo tantos problemas, começa inclusive de fechar por falta. A princípio, o argumento é esse, é por falta de orçamento. Para mim é muito mais má administração do dinheiro que chega, né? Exatamente. Né? E o STF, como sempre, totalmente fora da realidade. Eles entendem de tudo, entendem de engenharia de tráfego, de cronograma de vacinação, mas não entendem de justiça, não entendem de verdade, né? De realidade dos fatos. Os caras vivem totalmente em outro mundo. Isso está ficando mais do que chato, está ficando inadmissível. É verdade. Você sabe que no fim de semana passado eu assisti uma entrevista espetacular, rapaz, do Rodrigo Pimentel, num canal chamado Arte da Guerra, que eu passei até a assinar. Para quem não se lembra ou não sabe, o Rodrigo Pimentel, ele foi oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele atuou no BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, e isso aconteceu de 95 a 2000, e ele combatia justamente o tráfico de drogas em morros do Rio de Janeiro. Ele é um sujeito extremamente qualificado. Ele é pós-graduado em Sociologia Urbana pelo UERJ, ele foi articulista do Jornal do Brasil, comentarista da Rede Globo até 2015, foi coprodutor do documentário Ônibus 174
e autor do livro A Elite da Tropa, né, em parceria com o Luiz Eduardo Soares e o André Batista, no qual aquele filme Tropa de Elite, um sucesso de bilheteria, foi baseado, né? Hoje o Rodrigo Pimentel ele é consultor de segurança. Mas a primeira pergunta feita a ele pelo comandante Robson, que é o titular do canal Arte da Guerra, né, foi justamente por que a imprensa brasileira não falou quase nada sobre o massacre ocorrido numa creche onde morreram 2 professores e 3 crianças com golpes de faca, e fez essa cruzada aí contra os bandidos, ou melhor, contra os policiais que foram recebidos à bala pelos bandidos, e ainda chama esses criminosos portando fuzis e metralhadoras de suspeitos, né? O que está acontecendo com a nossa imprensa, Marcelo? Para quem eles estão publicando essas notícias? O Rodrigo Pimentel disse que isso acontece no momento de polarização política, né? Que eles podem estar usando isso até para atingir o presidente da República. O que você acha? Eu não tenho dúvida disso. 28 rapazes e seus guarda-chuvas surpreendidos em plena favela do Jacarezinho, portando esses guarda-chuvas, inclusive, de maneira hostil contra os policiais. Quer dizer, essa coisa de pegar qualquer fato, e um fato policial se presta muito bem a isso, para ir contra o governo, porque eles têm que ter sempre um argumento para ir contra, e isso é fato que fosse acontecer. Eu cheguei a ver, Marcelo, aliás, ouvi, né, porque é um podcast, essa entrevista, em parte pelo menos. Os argumentos do Rodrigo Pimentel são fantásticos, ele é um cara que realmente entende do assunto. Quer dizer, ele esteve na TV Globo numa época em que aquele jornalismo que a Globo fazia não estava tão contaminado da forma como está hoje. Né? O governo era outro, então havia um outro ponto de vista. Ainda havia uma certa verdade do que se fazia ali dentro do jornalismo. E da parte do Rodrigo Pimentel, completamente. Né? E uma das coisas que me chamaram a atenção foi que mencionaram uma arma, não sei se essa arma não ainda tinha caído nas mãos de bandidos, ou pelo menos era um tipo de armamento ainda um pouco inédito no Brasil, e foi feito um levantamento que todas as armas que havia na mão de colecionador estavam salvaguardadas, né? Quer dizer, nenhuma delas passou pelo crime, para vir aquele argumento. O desarmamentista sempre diz isso, né? Porque, na verdade, não se pode abrir a guarda em relação a porte de arma, ou posse de arma, pelo menos, porque isso, mesmo as pessoas que têm armas legalizadas, isso vai cair na mão da bandidagem. É sempre isso. E quem diz isso são aqueles que eu chamo de pacifistas com escolta. É muito fácil você defender o desarmamentismo tendo 4 caras atrás de você com um fuzil para guardar a sua vida, né? É verdade. Agora, além desse podcast que você ouviu, tem uma entrevista gravada com o Rodrigo Pimentel nesse canal Arte da Guerra. E nessa entrevista, ele lembrou que em 2007, o governo Lula, o BOP, o Batalhão de Choque e a Polícia Civil do Rio realizaram uma operação no Complexo do Alemão. Para você ter uma ideia, nessa operação foram mortos 19 bandidos, sendo que dos 19, 11 já tinham condenação por homicídio, né? O ex-presidente Lula, ele estava no Rio de Janeiro nesse dia, num evento lá no Corcovado, e mandou uma pérola, que, segundo o Rodrigo Pimentel, eu gostei muito até do que ele falou, foi uma das poucas coisas inteligentes que ele já disse. A frase ficou famosa porque o então presidente disse que facções criminosas não se combatem com pétalas de rosa. E deu total apoio à operação. Depois que o Lula falou isso, aí você vê, o deputado Marcelo Freixo sumiu de cena. E a Folha de São Paulo não chamou o episódio de chacina. Nesse mesmo dia à noite, esse foi também um outro fato muito curioso que ele lembrou, o então secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, ele foi ao Canecão, que é uma nossa famosa e querida casa de espetáculos de Botafogo, que a gente espera ver renascida em breve, né? Ele foi aplaudido de pé. Inclusive, o Pimentel disse, por artistas e fumadores de maconha. Agora, essa operação no Jacarezinho causou uma comoção e o Lula foi para as redes sociais para criticar a operação. Ele só pode ser doente mental, né? Pois é, as pessoas se esquecem de que Nossa Senhora da internet, protetora da memória mundial, está sempre alerta e não deixa que essas coisas escapem. Quer dizer, assim como o Lula falou com relação a não se combater bandidos armados de fuzil com pétalas de rosa, você mencionou aí, em algum momento, a gente estava falando da CPI, a história do depoimento do Mandetta, diz, não, eu nunca disse que não pudesse, que não se devesse esperar para fazer um atendimento
para as pessoas que tivessem sintomas, que você tinha que esperar a falta de ar, exatamente, para poder procurar um hospital. Aí falou da canja de galinha, que para ele deve ter lá uma importância, um respaldo científico enorme e tudo mais. Aí é aquela história, né? O Lula foi para a rede social, foi para o Twitter especificamente, criticar a morte de 25, chegou-se a um número de 28 mortos, né, depois. 28. E ele está pensando nos holofotes, quer dizer, ele, de repente, teve, numa sequência quase que cronometrada de eventos, né, ele teve o processo... Primeiro ele foi solto, né, lá atrás. Ele teve a liberdade, não Lula livre, mas Lula solto. Depois veio o Lula livre com a anulação do processo. Agora ele vem e resgata, há quem discuta que isso possa acontecer, mas resgata os direitos políticos para vir candidato a alguma coisa no ano que vem, eventualmente a presidente, é o que se fala. As pesquisas começam a dar subitamente um revertério que ele começa a suplantar o Bolsonaro em termos de popularidade, aceitação, intenção de voto, e então é aquela história, né? Vem ele com aquele discurso do Estado ausente, que é por isso que acontece. Coitadinhos, como o Estado não chega lá, o tráfico chega, então abraça a garotada, coopta a garotada para trabalhar para eles, e isso parece tudo normal, né? E vem depois com aquela hashtag Vidas Brasileiras Importam. Eu diria que vidas de crianças e professoras também importam, né? Isso a imprensa não diz, nem mesmo Lula disse. É verdade. Agora você deve lembrar aí de uma declaração do Lula dizendo que a polícia estava matando jovens inocentes que às vezes roubavam o celular para poder comprar um tênis ou uma roupa da moda, né? A imprensa repercutiu bastante isso aí. E apoiando o que o Lula disse, é claro, né? Não podia ser diferente. Mas ele só não falou que, em muitos casos, esses que ele acha inocentes tiravam a vida das vítimas, mesmo após elas entregarem o aparelho. Como já apareceu aí em inúmeros vídeos, nas redes sociais, né? A maioria da população não quer isso, né, Marcelo? E o Bolsonaro é que está certo quando diz que tratar traficantes como vítima é uma grave ofensa ao povo. Não, isso é inadmissível. Essa cena, essa citação específica do roubo de um celular para comprar um tênis na moda me faz lembrar uma cena do filme Tropa de Elite, já falamos no Pimentel, que é quando o Capitão Nascimento entra lá no barraco, o garoto todo dormindo, ele acorda, filho, aí diz, capitão, 01, está aqui, esse tênis aqui, isso é mais do que o meu soldo. Aí ele pergunta para o garoto, o capitão, como é que você conseguiu esse tênis? Eu ganhei, senhor. Ele diz, ganhou não, perdeu. Me lembro muito dessa cena falando desse aspecto. Quer dizer, como se o roubar um celular, mesmo sem matar a vítima, fosse alguma coisa admissível. Né? Não, ele só roubou. Era um escambo, era uma troca, ele precisava. Não sei aquela Tanuri, não foi uma daquelas meninas, não foi candidata a governadora na última eleição, que falou que o assalto tem a sua lógica, porque o cara vítima do consumismo, ele precisa de um negócio, então ele vai buscar meios para conseguir. Aí vão arrumar justificativa para tudo, né? Pois é, isso é subversão de valores em altíssimo grau. Realmente é inadmissível. Agora, surpreendente, Marcelo, é você ler um editorial do G1, do Grupo Globo, que diz o seguinte, né? O que a polícia estava fazendo lá? Pô, pior ainda é você ouvir uma jornalista da CNN dizer que é estranho o fato de terem morrido poucos policiais nessa operação. Em que mundo esse pessoal vive, né? E o que pode estar por trás de informações dessa natureza? Porque isso ainda é normal. Pois é, você falou o que pode estar atrás desse tipo de afirmação. Eu fiquei indignado quando vi isso, fiz um comentário que deixou, pelo menos uma pessoa que eu conheço, revoltado na internet, que eu perguntei, mas quem é essa vagaba? Eu não conhecia a jornalista, eu falei, mas como é que a mulher diz? E fui questionado pelo termo que eu usei, que seria vulgar, seria chulo, seria inadequado, seria politicamente incorreto. O senhor não usou o termo, mas eu senti isso. Eu falei, vem cá, como é que alguém que chega na qualidade de jornalista, que se pressupõe que tenha minimamente uma formação, hoje em dia até nem precisa mais, né? O Gilmar Mendes livrou o pessoal da necessidade de ter diploma, da exigência pelo menos, como é que pode uma pessoa dessa, e formadora de opinião, de certa maneira, numa grande rede de televisão, preconizar que num embate entre bandidos fortemente armados e policiais que foram cumprir mandado de segurança exatamente para livrar do jugo do tráfico, crianças e adolescentes,
Como é que se diz que deveria haver um equilíbrio entre o número de baixas de um lado e de outro? Ou seja, morreram 24 bandidos, teriam que morrer 24 policiais. Quer dizer, esse foi o raciocínio que ela botou no ar. Isso é uma coisa inadmissível. Quer dizer, não tem como você explicar um negócio desse. Dá a impressão até que você está falando com uma jornalista desqualificada. Existe hoje um vitimismo exacerbado em relação a Com isso, certeza. e as pessoas se esquecem de que esse tipo de ação está previsto no Código Penal, que é uma lei lá dos anos 40. Quer dizer, existe uma lei penal que pune isso, e as pessoas estão começando quase que se acostumar a isso, ou tentando, de certa maneira, fazer uma apologia. Não vamos relevar. É natural que traficantes andem armados em seus domínios e que a polícia por lá não apareça. Parece que é isso. Mas não é nada natural, né? E, infelizmente, Marcelo, o que a mídia esconde é que essa foi uma operação legal e planejada. Sim. E o Rio de Janeiro vive um estado aí de excepcionalidade permanente, eu diria para você, né? Porque o crime está dominando algumas regiões do estado, e, sobretudo, da cidade do Rio de Janeiro. O problema é que a decisão do STF ela não deixa claro o que é excepcionalidade. E se você pega o Código de Processo Penal, que você citou ainda há pouco, por exemplo, ele diz que numa situação de crime é exigida a presença da autoridade policial. Nas Sim. favelas, e praticamente em todas as favelas do Rio, tem crime todos os dias. Isso é ou não é excepcionalidade, né? A conclusão que eu chego é que o nosso Supremo Tribunal Federal é quem está trazendo a maior insegurança jurídica para o país. Não tem outro, não posso pensar diferente. Tem? Sobre todos os aspectos, no aspecto criminal, no aspecto jurídico, administrativo, a insegurança jurídica domina porque exatamente você tem pessoas que, da maneira como a gente vê, são absolutamente despreparadas para exercerem as atividades que exercem dentro do STF. São juízes nomeados que não têm carreira política, não têm formação, às vezes, profunda na área, não têm o tal notório saber jurídico, embora isso, em tese, seja um dos questionamentos que o Senado faz quando faz a sabatina, para que eles vão para lá. Mas, enfim, essa questão da obrigatoriedade, o Fachin, quando criou isso, ele disse que ações que incorressem nesse tipo de excepcionalidade, que não está bem definida, deveriam ser comunicadas previamente ao Ministério Público. Pois a ação do Jacarezinho, até pela circunstância, inclusive, como eu falei, pelo fato de que abrange o resgate de menores, né, por conta de envolvimento com tráfico, houve um fato que a imprensa noticiou, mas também não deu o devido destaque, né? E é bastante grave. Dentro da casa de um dos bandidos mortos lá, foi apreendida uma cópia do documento do Ministério Público. Quer dizer, o STF obriga que o Ministério Público obrigue, e aí você aparece com uma cópia lá dentro, quer dizer, alguém vazou isso, e esse alguém só pode estar na estrutura do Ministério Público. Claro, existe uma conivência, existe uma relação criminosa que tem que ser combatida ali dentro. Isso não tem como ter vindo de outro lugar. Veio de lá. Então, você está oferecendo risco não só às pessoas nas favelas, nas suas casas, nos barracos e tal, mas também aos policiais. Quer dizer, eles se preparam para receber, como deve ter se preparado, por isso houve o confronto com a gravidade como foi, e você está expondo as vidas dos policiais, porque exatamente o inspetor que morreu, ele tinha ido retirar uma barricada. Quer dizer, a barricada estava ali porque se sabia que haveria presença policial naquele momento. É bandido infiltrado no Ministério Público, né? Agora, para a gente encerrar esse assunto, Marcelo, eu gostaria de deixar um ponto para reflexão, né? O nosso Supremo Tribunal Federal, ele mostra, com algumas dessas decisões que a gente já apresentou aqui hoje, que a maioria dos seus ministros não tem o menor preparo para tomar decisões dessa magnitude. O ministro Edson Fachin, quando deu a sua liminar proibindo as ações policiais nas comunidades, e isso parece que está restrito à pandemia, né? E eu diria, ele foi aí provocado, para usar a terminologia jurídica, pelo deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Ele não ouviu nenhum dos representantes das polícias, nem do governo estadual, que diariamente convivem com o avanço dessa criminalidade aqui no Estado. Portanto, ele decidiu que a nossa justiça tem lado, e infelizmente parece que é o lado do bandido, do delinquente. E eles estão ficando cada vez mais livres e nós cada vez mais presos em casa.
Pois é, isso me faz ver que, não sem razão, o nosso amigo Cláudio Lessa, no CL News, quando fala todo dia se referindo ao Supremo, chama a Suprema Corte carinhosamente de escritório do crime montado na Praça dos Três Poderes. E é exatamente isso que, infelizmente, está acontecendo. Isso tem que mudar. Pois é. Vamos ver o que vai acontecer, mas do jeito que está, realmente não pode continuar. Vamos ver a decisão do STF aí nesse novo encontro que eles vão ter para tratar dessa questão da letalidade policial, que eles não entendem absolutamente nada, e depois a gente volta aqui numa outra oportunidade a tocar nesse assunto. Agora vamos para o nosso segundo assunto de hoje, que é a legalização da maconha, né? É bom só a gente lembrar aqui que enquanto ela não é legalizada, né, quem fumar a maconha, quem portar, comprar ou vender a droga está cometendo um crime, concorda? Concordo, está na lei, Decreto-Lei 891 de 1938, que fala da fiscalização de entorpecentes, e também num instrumento legal mais recente, a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, que estabelece punição, no caso da maconha, né, por advertência, prestação de serviço à comunidade ou medidas educativas, inclusive para quem cultiva para uso pessoal. Em tese, o cara cultiva para uso pessoal, né? Pois é. O que a gente percebe é que há uma tendência mundial em prol da legalização da maconha. Por mais que autoridades e pesquisas científicas sigam aí alertando sobre os danos à saúde causados pelo uso intensivo da maconha. Agora, nessa hora, eu acho engraçado o seguinte, aqueles que adoram fumar o seu baseado, e aí eu incluo aquele pessoal do PSOL, sabe, que adora fazer as marchas da maconha, eles não querem saber de ciência, né? Mas quando o assunto é cloroquina, aí só a posição de um lado da ciência é que vale, né? É pura hipocrisia, você não acha? Maconha, eu ia dizendo. Agora tem um paradoxo aí, viu? Você vê no mundo inteiro uma campanha intensiva contra o fumo, que é permitido, que gera aí grandes receitas e impostos. E, por outro lado, você tem uma pressão de um grupo para legalizar a maconha, que eles dizem sem nenhuma base científica, que faz menos mal que o cigarro. Isso não tem sentido, né? Se você pensar friamente na questão da saúde, isso nem deveria estar em pauta. Os governos alegam que estão gastando fortunas nos seus sistemas de saúde para tentar curar os pacientes com doenças provenientes do uso do cigarro, né? Aí você vê até os alertas nas embalagens para chamar a atenção do usuário. As fotos são até chocantes, né? Cigarro é cigarro. Pois é. E você imagina o que vai ter de sobrecarga no sistema de saúde com as pessoas fumando maconha indiscriminadamente. Sim. Querem permitir, inclusive, que os jovens acima dos 16 anos já possam ter acesso à erva aí. Você acha que as nossas autoridades vão conseguir controlar o uso, como eles dizem, recreativo aí da maconha? Eu acho que não tem a menor chance, né? Não vejo também, não. A gente se lembra como era antigamente, na internet está cheio de anúncios glamurosos de cigarro, antigamente, as marcas eram separadas por tipo de consumidor, o Minister era do empresário, o Hollywood era do esportista, o Free era decisão inteligente, o cara batia com o maço na testa. Então, esse lobby achava-se na época, quando se começou a legislação, que foi gradativamente tirando o cigarro, da propaganda, principalmente da mídia, né, televisão, revista, jornal, rádio, acreditava-se que isso não fosse vingar, e acabou vingando, né? As restrições à propaganda existem, as embalagens têm essas mensagens intimidadoras que você fala, muitas fotos, boa parte da centimetragem quadrada dos maços de cigarro são mensagens contra o uso do próprio produto. Verdade. Agora, aí a gente tem uma espécie de paradoxo, porque existe o uso medicinal. Nós conversávamos em off em uma outra ocasião, você disse que parece que o presidente não é a favor nem disso, mas o uso medicinal, eu tenho já lido algumas coisas a respeito, ele é favorável para pessoas que tenham distúrbios neurológicos ou psicomotores. O uso do princípio ativo da cannabis sativa, nesse sentido, ele é favorável, ele pode levar à cura, ou pelo menos a um controle da doença, né? Agora, certamente que esse argumento, primeiro vai-se na história do uso medicinal para poder tentar convencer. Não, mas então vamos abrir também para o uso recreativo, né? Abre o leque, você vai aos poucos, né, criando essa permissividade, né, essa licenciosidade. Sem levar em consideração esse aspecto que você também mencionou, que
e é cientificamente comprovado, o cigarro vai queimando a mufa do cara, né? O cara vai ficando meio lerdo, isso afeta o raciocínio, isso afeta o desenvolvimento, até no caso de um jovem, né, que é 16 anos, o cidadão não está completamente formado, corporeamente falando, então você já está querendo instigar um jeito de minar a saúde dessas pessoas, desses jovens, né, achando que não, mas isso é só uma forma de você sair temporariamente da realidade, isso, a pessoa não vai cometer nenhum ato criminoso em função de estar sob influência da maconha, teoricamente o cara está mais relaxado, outra coisa, é como a história do whiskinho, do álcool, existe muito também essa comparação que eu acho extremamente nociva, de equivaler o álcool a esse caso como droga, é como se você condenasse, por exemplo, o vinho, que é uma bebida que aparece, inclusive, na história de Jesus Cristo, né? Então, você começa a criar uma miscelânea exatamente para confundir a cabeça das pessoas e de modo a tentar, pelo convencimento, você vai, pelo cansaço, vai fazendo com que as pessoas Existam, se né? rendam ao argumento, né? É. E você vê, essa coisa de você liberar a droga tem muito, se você pensar lá no fundo, relação com toda essa coisa do controle social que começou a ser posta em prática de maneira violenta com a peste chinesa no ano passado. Então, quer dizer, já que você tem um entretenimento previamente preparado, os filmes de Netflix, os TikToks, aquela coisa para você entreter a pessoa que está presa no Fica em Casa, você começa a fazer a cabeça das pessoas e a droga, no caso a maconha, também dá uma ajudazinha para ter o cara fora da realidade e fora do conhecimento daquilo que ele deveria ter como atitude para evitar ser manipulado para o resto da vida por causa disso. Mas eu estava vendo uma coisa, sabe, Marcelo? Nos países onde a maconha é liberada, me parece que não houve redução do consumo de outras drogas, né? Dizem que a maconha é a porta de entrada para outros entorpecentes, né? Se isso realmente for verdade, com a sua legalização, vão abrir as porteiras aí para o acesso aí a entorpecentes mais fortes, né? De capacidade de destruição muito mais avassaladora sobre as pessoas. E isso aí vai ser uma questão de tempo, porque a maconha serve apenas como primeiro estágio. Depois, certamente, vem a pressão pela legalização da cocaína, do crack e de outras drogas mais pesadas. LSD, Pois é, realmente uma parte da sociedade está doente e vai ficar mais doente ainda desse jeito e nem tem consciência disso, né? É aquela história. Os maconhistas também defendem outro ponto de vista. Além dessa história a gente mencionei agora sobre a questão da depressão, que seria uma forma de você sustentar a pessoa nesse momento de dificuldade por conta de tudo que está transformando o mundo em função do que se deu desde o ano passado. A questão da arrecadação de impostos. Eu acho um argumento tão curioso quanto estúpido defender que você devesse liberar drogas, porque você vai ter um mercado controlável, né? Esse é um pressuposto tão falho quanto uma rede de arrastão. Supostamente controlável. Né? E que você vai arrecadar dinheiro com isso, como faz com o cigarro. Teoricamente, então é como se fosse uma coisa boa. Se você faz uma campanha, são os contrassensos. Você mencionou a questão da saúde pública do cigarro, né, especificamente. Você move céus e terras para que as pessoas deixem de fumar, porque isso sobrecarrega o sistema de saúde. Aí você joga uma carga de impostos alta em cima do cigarro, que você ganha em cima disso. Então, quando você faz isso, você tem interesse que venda. Claro. Porque quanto mais vender, você mais tem. É a questão da multa de trânsito também acontece. Agora tem essa polêmica, né? Não tem nada a ver com o nosso assunto, mas vamos lá, que a Prefeitura do Rio vai pagar bonificação por guardas de trânsito, né, agentes de mobilidade, que façam autuações em maior número, gerando casca. A intenção da multa da legislação de trânsito é impedir que o cara cometa a infração. Aí você cria um estímulo ao cometimento, de certa maneira indireto, porque você vai ter uma arrecadação com isso. Então, quanto maior o cometimento de multas, mais vantajoso para a prefeitura, porque o dinheiro entra em caixa. São coisas que fica, às vezes, difícil administrar. Até na cabeça da gente, né? Não funciona, o raciocínio não dá. Cara. Agora, essa obsessão aí pela legalização da maconha tem dois aspectos, né, Marcelo? Um deles é a expansão do uso medicinal, como você mencionou ainda há pouco. Mas a outra é provavelmente por causa do fracasso da maior parte das políticas de contenção e até de repressão, você concorda? Pois é. Isso aí eu acho, vamos chamar dessa forma, uma falha de caráter da análise da forma como a esquerda faz em relação a isso. Né? Então, já que não conseguimos combater,
vamos nos unir. Já que você não pode contra ele, una-se a ele, né? Seria mais ou menos isso. Já que não podemos combater, não podemos ou não queremos. Então, vamos permitir. Quer dizer, existe essa visão tosca de que, ao liberar o uso das drogas, você vai diminuir a criminalidade, porque você perde aquela coisa do proibido, do ilegal, que faz com que o traficante tenha que se armar para poder garantir o seu comércio, né, o seu tráfico. Né? Então, eu pensei uma coisa do tipo: a liberação diminuirá o crime e salvará vidas. Né? Quer dizer, você liberar as drogas vai salvar vidas. Assim como entra nesse discurso da moda da esquerda. É o argumento da moda. Então, você está contaminando a percepção da realidade e, basicamente, está agredindo o bom senso. Isso não faz sentido. Né? Como é que você consegue entender que você propiciar a dependência cada vez maior das pessoas, porque a droga vai criar essa situação, como é que você acha que a criação de uma dependência das pessoas vai fazer com que você crie um mundo melhor? Isso, para mim, é um contrassenso. Quer dizer, quanto mais dependentes de droga, alguma coisa, quer dizer, mais fora da realidade, menos capazes de reagir às coisas, menos discernimento, você está tornando o mundo melhor com pessoas assim? Não é essa a forma como eu vejo. Eu acho, Marcelo, que o mundo inteiro está doente. E a gente precisa ver se essa doença tem cura, né? O papo está muito bom, mas já está na hora da gente terminar, né? Dose dupla de hoje fica por aqui. Um abraço aí, Marcelo Cardoso, e para você também que ficou aqui com a gente no instantenews.1. Grande abraço, até semana que vem. Até semana que vem, abraço.